Olá, amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live da série Por que Falar sobre Dinheiro? É necessário falar sobre o dinheiro, sim, para que a gente possa abraçar esse dinheiro, abraçar esse tema que é tão visto assim, meio que de lado. E por que que eu estou te convidando isso? Porque eu te ensino, sem sombra de dúvida, a fazer sobrar 15% todo mês no teu bolso para que você possa fazer o que quiser. Esta é a nossa missão, a missão que a gente abraça nessa jornada. Vamos lá. E hoje eu quero falar de um tema muito interessante. Fica comigo até o final que eu vou te ensinar a grande diferença entre ficar rico e manter-se rico. Há algum tempo eu fiz uma live, um Reels, falando justamente sobre isso. Para ficar rico, 1 milhão de livros pode te ensinar o tema. Agora, para manter-se rico, tem uma série de diferenças entre uma paranoia, meio que uma mistura de paranoia, de prudência, de frugalidade e de ter muita consciência de onde quer chegar, de como você quer estar no decorrer da sua vida. É muito interessante falar sobre isso, porque, como os livros, a gente hoje vai debater as ideias aqui do Morgan House, algumas ideias dele, naturalmente de outros autores, mas esse tema em especial e as duas histórias que a gente vai contar é dele, Ficar Rico e Continuar Rico. São duas histórias interessantes que eu vou compartilhar contigo aqui na noite de hoje. Vamos lá. A principal ideia hoje da live é te falar da prudência. Você sabe aquela frase que falam muito assim, dinheiro não aguenta abuso? Pois bem, isto é uma grande realidade. Eu vou te contar duas histórias na noite de hoje. E uma especial. Jesse Livermore. Jesse era um dos maiores investidores na década de 30. O maior de então. Ele era um grande investidor na Bolsa de Valores de Nova York. E na famosa crise de 29, aconteceu algo incrível com ele. Ele tinha 30 anos e já tinha, em tempos de hoje, a fortuna de 100 milhões de dólares em valores atualizados de hoje. Acontece que todo mundo sabe, em outubro de 29, aconteceu a famosa crise de 29 lá na Bolsa de Nova York. Naquela semana de outubro de 29, a Bolsa deu uma quebradeira geral. E ninguém sabia muito o que aconteceu, todo mundo estava quebrado. Jesse chegou em casa e não estava sabendo muito bem o que aconteceu, estava em estado de choque. E o que estava acontecendo, infelizmente, com todos os investidores, empreendedores e pessoas naquele ano, naquele outubro de 29, em especial na segunda, na terça e na quinta, naqueles dias finais de 29, de outubro de 29, era infelizmente, um grande suicídio coletivo. Os empreendedores, empresários, investidores da Bolsa, que estavam perdendo tudo mesmo, o dinheiro tinha simplesmente evaporado do mercado, a Bolsa quebrada, e muitas pessoas, infelizmente, estavam tirando a vida. Jesse Livermore chegou em casa e se trancou no seu escritório e ficou ali meio em estado de choque. Daí a pouco, ele começou a tomar consciência e lembrou que algumas semanas antes, ele tinha feito vendas de ações a descoberto. O que quer dizer isso? Ele tinha apostado na queda das ações. Ou seja, traduzindo para valores de hoje, Jesse Livermore, num único dia, tinha ganhado 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares, faço questão de repetir, em um único dia, ele se tornou o homem mais rico do mundo na crise de 29. Sua mãe, que estava trancada no quarto gritando,
foi alertada pela esposa para parar de gritar e ele disse: nós estamos muito, muito ricos e podemos fazer a partir de hoje o que quisermos da vida. Jesse Livermore ficou muito, muito rico. Na mesma noite, uma outra história do outro lado da mesma cidade, em Nova York, Abraham Sherman Sky, não teve a mesma sorte. Ele era um incorporador multimilionário de Nova York na década de 20. Ele tinha ficado rico, como muitos tinham apostado em ações do mercado imobiliário norte-americano. Só que o seguinte, ele quebrou como todos os outros e não teve a mesma sorte do Jesse. No dia 26 de outubro, a sua esposa publica um artigo no New York Times pedindo o paradeiro dele, porque ele já tinha sumido alguns dias e a última vez que o viram foi ele andando a esmo na Broadway e nunca mais se viu o paradeiro do Abraham. Mas vamos avançar 4 anos nessa história. Vamos encontrar o nosso Jesse Livermore, o homem que ganhou 3 bilhões de dólares, apostando cada vez mais alto na Bolsa de Nova York. O que aconteceu? Ele acumulou dívidas e mais dívidas, até que ele perde tudo. Tudo, simplesmente tudo. O homem que ganhou e se tornou um dos homens mais ricos do mundo perdeu 3 bilhões de dólares apenas 4 anos depois. E a sua mesma família publica depois, após 2 dias de desaparecido, mas infelizmente ele tira a sua própria vida. O que essas histórias têm em comum? Ambos eram ricos, ficaram ricos, muito ricos, mas não tiveram a mesma habilidade de se manter ricos. E é isto que nós vamos debater um pouco no dia de hoje. O que eu quero chamar a atenção aqui, gente? Que sucesso financeiro pede principalmente, e se fosse definido aqui, não dizer do autor, uma palavra chamada sobrevivência. Parece estranho, mas se a gente observar todos os dias, a gente vai que meio para o mercado para sobreviver. Quem investe na bolsa, quem investe em fundos diversos, ou quem investe de várias formas, é uma questão de sobrevivência. Quem trabalha, quem vai em busca do seu ganha-pão todos os dias, é uma sobrevivência. Sucesso financeiro é, sim, sem sombra de dúvida, todos os dias, uma questão de sobrevivência. É assim que define muitos dos investidores. Mas ganhar dinheiro requer 3 pontos principais. Correr risco, a gente pode decorrer dessa história, ser otimista e se expor. Correr risco porque investir, sem sombra de dúvida, corre risco. Quando você vai preencher um perfil de investidor, se você nunca preencheu, abra uma conta numa corretora ou num perfil de um banco para ser investidor. Quando você vai preencher o perfil, você tem 3 tipos de níveis de perfil de investidor e quase sempre eles questionam para definir o risco, e agressivo, moderado ou leve. Então, para ser investidor, e para ganhar dinheiro, você obrigatoriamente se expõe para correr risco. E você entende, para ser agressivo, que o seu patrimônio está exposto a correr risco. Ser otimista porque nem tudo que você aposta, que o investimento de alguma forma em todos... Quando eu falo aposta, gente, não quer dizer cassino, não quer dizer jogo, não. Aposta porque você está impondo energias, você está trabalhando, você está investindo a si mesmo, conhecimento, força, coragem, não deixa de ser uma aposta. Você tem que ser otimista também, tem um quê de otimismo. Por isso que eu falo aposta, né? Não é que o mercado financeiro ou a bolsa de valores seja oposta. Aposta não tem nada a ver. É uma ciência, podemos assim dizer, são estudos, análises, e pode ser muito bem observado. Então, quando você
é necessário, sem sombra de dúvida, ter um pouco de otimismo. Empreendedor, por exemplo, eu empreendo há 25 anos diretamente, oficialmente, você tem que ser extremamente otimista. Todo dia você tem que se levantar e buscar energia e força para ter esse entusiasmo para investir, para buscar ânimo. O trabalhador, o colaborador, como qualquer outra pessoa, como o empresário, o empreendedor, ele tem que ser, sem sombra de dúvida, otimismo para investir, para apostar em si mesmo em busca de um resultado para ganhar dinheiro. E se expor. Ninguém sai 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã de casa se não for para se expor. Ninguém sai, não acorda tão cedo se não for para se expor. Trabalhar é se expor, sim. Você se expõe a um risco, você se expõe, dá a cara ao tapa, você se expõe ao campo de batalha, como a gente fala aqui no marketing, é se expor, sem sombra de dúvida, sim. Manter dinheiro requer outra questão, é outro ponto de vista. Manter dinheiro precisa de humildade. Humildade para você viver um pouco abaixo. Eu repito sempre, você vai encontrar todo mundo de qualquer nível, do homem mais rico do mundo ao homem mais simples do mundo, de qualquer nível de investimento, vai falar: aprenda a viver menos com o que você ganha. Essa é a chave geral. Eu fiz um pôster hoje falando de um dos organizadores do Fora da Curva, que é um projeto fantástico de grandes investidores brasileiros, administradores de fundos e etc. E ele falava isso: é viver com menos do que se ganha. Um exemplo clássico disso, eu tenho 2 exemplos clássicos. Um deles, por exemplo, é o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, que vive na mesma casa desde que comprou a mesma casa por $32 mil, tem aí mais de 50 anos, vive na mesma casa, um homem bilionário. Uma vez perguntando a ele no programa na HBO, Warren, por que você não tem casa aqui e acolá? Ele disse: eu não consigo viver nenhuma, quanto mais que tem uma casa em Malibu, nos Alpes suíços, eu não consigo sair nem desta. Então, viver o que mais você observa é isso. Atores de Hollywood, quando começam a ganhar muito dinheiro, olha isso, gente, olha essa sacada. Eles ganham muito dinheiro com filmes e etc. Compram mansões suntuosas pelo mundo afora. O que acontece 10 anos depois? Colocam essas mesmas mansões à venda. Esta mansão foi de fulano de tal, foi do autor do filme tal. O que você mais vê é isso. Bota aí no Google, você vai ver. Ator de Hollywood vende sua mansão em tal praia, em tal localidade. Atores, grandes cantores. Porque a fortuna, ela só muda de mão. Ela só muda, só vai migrar. Por isso que é necessário sempre humildade, que quase sempre cai na prudência. E o outro item que a gente pode decorrer dessa história também é o medo que você conquistou rapidamente, perder também rapidamente. E esse medo também lembrando prudência. Não é o medo que paralisa, é o medo positivo. O medo que lhe dá uma emoção positiva de levar à prudência. A frugalidade. Frugalidade no sentido de sem ser exagerado, sem permitir abusos. Claro que cada um tem o seu nível social. Cada um, essa vez eu via uma pessoa dessa nova economia digital, e, claro, uma pessoa que tem bilhões, pode se permitir tomar um vinho de R$1.500, uma garrafa de vinho de R$1.500. Uma pessoa que tem bilhões, naturalmente, está dentro do seu espaço, está dentro da sua questão financeira. Diferente de outros níveis sociais, de outros níveis salariais. E isso é a questão e o desejo momentâneo para cada um. E ele falava isso com muito interessante. Então, frugalidade, esse item é muito interessante a gente entender. A aceitação, o Jesse não percebeu a aceitação de que a sorte tinha um papel fundamental. Qual foi o insight que ele teve semanas antes de vender as ações
e que a descoberta que elas iriam, que teria a queda, ninguém previu a queda de 29, ninguém previu com exatidão a queda. O Warren Buffett não previu, por melhor investidor que ele fosse, ele não previu as mais de 14 recessões que ele teve ao longo da sua vida como investidor. Ele não previu. Ninguém consegue prever esses fenômenos na Bolsa. Se prevesse, só teríamos gênios e grandes investidores, por mais que o Warren Buffett seja um grande investidor da Bolsa. Uma outra questão, gente, e isso você vai ver Bill Gates falando e tantos outros nomes grandes, pessoas mais ricas do mundo. Sucesso do passado não pode, sem sombra de dúvida, nem garante repetir-se no futuro. A terceira história que eu quero contar para você na noite de hoje é a do apresentador Charles Rose, entrevistando o bilionário Michael Moritz, que é o bilionário diretor da Sequoia Capital. Essas empresas de capital de risco, dizia lá o Rose, que elas entram em destaque 5, 10 anos no máximo. Só que a Sequoia é fora da curva, ela está aí há mais de 40 anos no mercado. E quando ele entrevista o Moritz, ele faz justamente essa pergunta: Moritz, qual é o sucesso, qual é o segredo da Sequoia? Porque ela está aí no mercado há 40 anos, qual é o segredo da longevidade dela? E ele diz, simplesmente repete, ele responde: olha, eu acho que a gente sempre teve medo de falir, deve ser o nosso segredo. Ele, sério? Então o segredo de vocês é um misto aí de paranoia para sobreviver? Ele disse, olha, tem um bom item de verdade nessa sua colocação. O que a gente acredita de fato é o seguinte, é que a gente não pode dormir sobre o sucesso do passado, que a gente tem que presumir que o sucesso do passado não vai garantir o sucesso do futuro, e que a gente tem que realmente trabalhar todos os dias para se reinventar, para continuar na vanguarda e de forma alguma se acomodar no sucesso já realizado no ontem. E ter essa dose de medo para levar à prudência. E um outro item que a gente pode concluir dessas 3 histórias, um dado muito interessante, é sobre o padrão de vida entre ficar rico e se manter rico. A questão do padrão de vida dos últimos 170 anos, esse padrão de vida, principalmente como pesquisa norte-americana, ele aumentou 20 vezes. Se você perguntar pessoas na questão do salário e tudo mais, quase sempre você fala assim, quando a pessoa ganha mais, vai aumentando o quê? O padrão de vida. E quando se vê reduzido, ela se vê obrigada a reduzir o quê? O padrão de vida. O que é esse tão falado padrão de vida? O conforto, a qualidade dos produtos que consome, onde frequenta, os restaurantes e aquela coisa toda. Então, o padrão de vida, que padrão você está sujeito a observar, a passar, a conviver, suportar? E esse padrão de vida é que é sempre discutido, é que é sempre observado. Então, só como dado histórico, a única pesquisa que a gente tem é a norte-americana, nos últimos 170 anos, esse padrão de vida norte-americano, que é o que é paralelo ao Brasil, que é as referências de pesquisas que a gente tem, aumentou 20 vezes. E há sempre uma grande questão para que a gente possa ter ideia entre ficar rico e manter-se rico. Temos uma coisa aí no meio chamado padrão de vida. E como ser paranoico e otimista ao mesmo tempo? É uma pergunta que se faz e a gente pode chegar a uma conclusiva. Nessas histórias que a gente falou aqui, podemos concluir que é o seguinte: ser paranoico em curto prazo, mas ser otimista ao longo prazo. Porque ao longo prazo tudo tende a melhorar. Hoje nós estamos melhores do que os nossos ancestrais, homens da caverna, ao longíssimo prazo. Mas hoje nós estamos melhores do que a década de 70, a década de 80, a década de 90, justamente na questão do quê? Do padrão de vida, da tecnologia, do consumo, dos serviços,
das relações? E aí é que tá, gente. E aqui eu queria que vocês prestassem atenção para que a gente possa entender a questão dos nossos personagens na história de hoje, mas principalmente em relação a você. E eu queria chamar a atenção para esse insight. Olha lá. Você fatalmente vai chegar aos 80 anos. Fatalmente você vai chegar. Que padrão de vida você quer estar aos 80 anos? Padrão financeiro. Como que você quer estar aos 80 anos? Se você quer estar bem, você tem que começar a guardar dinheiro hoje. Você tem que começar a fazer investimento hoje. Você tem que começar a construir o seu padrão de vida dos 80 anos hoje. E que tempo você tem? O tempo que você tem que fazer daqui aos seus 80. Se você tem 40, você tem 40 anos para construir o seu padrão de vida. Se você tem 20, ótimo, você tem 60 anos. Então você tem um bom tempo. Você tem 60, você tem 20 anos para construir. E, logicamente, a energia não é a mesma. Mas você tem que pensar nisso todos os dias. Porque fatalmente você chegará lá. Fatalmente, eu acho que é o desejo de todo mundo chegar numa boa condição física, orgânica e financeira. No estado mental saudável. Hoje as pesquisas mostram que cada vez mais o ser humano vai chegar aos 100 anos com qualidade de vida. E isso, nós já chegamos hoje à média de 75 anos em alguns países, no Brasil, em alguns outros 80, né? E a gente vai chegar lá. Então, é importante que a gente chegue lá bem, rico de vida naturalmente. Mas, principalmente também, não deixar que o sucesso suba a cabeça. E para finalizar, eu queria que a gente observasse os pontos que a gente aprendeu na live de hoje. Os conceitos. Isso é importante, gente. A gente está falando aqui de conceito, de mentalidade de riqueza. Preparando você para ter conceito, reprogramando a sua mente em conceitos básicos. Riqueza tem tudo a ver com conhecimento, com riqueza, com educação e com traquejo. Não tem muito a ver com dicas. Dicas você pode seguir sem receitas e nem sempre você vai chegar ao resultado final. Mas conceitos, princípios baseados e fortalecidos, você consegue transitar em qualquer lugar. Então, para finalizar, você aprendeu aqui hoje, principalmente na história dos nossos dois personagens, a questão da prudência. A prudência ela é fantástica e cabe em qualquer lugar. Mas os dois personagens, o Jesse Love Murray, o homem que ganhou 3 bilhões de dólares em um dia e perdeu-se isso em 4 anos em apostas sem consequência. O que lhe faltou? Prudência. O que lhe faltou? Excesso de confiança. O que lhe faltou? O medo racional. O que lhe faltou foi coerência. O que pensou que a sorte sempre lhe acompanharia. O que lhe faltou foi a coerência, a racionalidade. Faltou entender e estar preparado para o sucesso. Muitas pessoas têm medo do sucesso, por isso que não chegam ao sucesso. A questão da mentalidade. Ontem eu fiz vários exercícios na live de ontem e fiz propondo as pessoas a dizer aquelas frases lá da infância. E hoje, eu queria que, só para finalizar também, eu queria que você fizesse um exercício simples. O que é dinheiro para você? O que é prudência para você? Faz esses dois paralelos. O que é dinheiro para você? Faz assim no papel. Dinheiro é. Faz 10 frases, bota assim. Dinheiro é. 10 frases. Dinheiro é. 2 pontos. E o que é que você vai escrever? Prudência é. 2 pontos. 10 frases. Escreve. Combina esses dois conceitos. Gente, isso é uma ferramenta. A gente está dando aqui para você de primeira mão. Olha que fantástico. Dinheiro é. 2 pontos. Prudência é. 2 pontos. Se o Jesse Live Murray tivesse feito esse exercício, ele não tinha perdido os 3 bilhões de dólares dele, gente. Sabe por quê? Porque o cara tinha racionalizado. Quando eu fiz esse exercício
do dinheiro em 2016, lá em São Paulo, no Mastermind lá do T. Harv Eker, a primeira frase que eu escrevi, dinheiro é amor. Caramba, é tão profundo isso. Dinheiro é amor, porque é com ele que eu consigo empreender e pagar centenas de famílias e poder gerar renda e poder sustentar e o recurso espalhar para centenas de famílias. Quem pensa que o dinheiro é feio ou é mau, você precisa rever seu conceito, porque eu pensava assim no passado. E em 2016, a primeira frase que eu escrevo é dinheiro é amor. E eu tive um orgulho danado disso quando foi a primeira frase que eu escrevi. Isso. Dinheiro é amor, sim. E é muito forte escrever isso. Eu estou procurando aqui a prova no exercício, que eu estou com a apostilha aqui do lado. Mas dinheiro é amor porque é com ele que a gente consegue um sem número de coisas aqui no lado material. E é profundo. O que é dinheiro para você? O Jesse Livermore não conseguiu chegar a esse conceito. Então faz esse exercício. Tá aqui, gente, ó. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês se dá para ver. A primeira frase, ó. Dinheiro é amor. Dá para ver aí? Isso é fantástico. Eu escrevi isso com a minha letrinha bonitinha em 2016. A segunda, ó. Dinheiro é vida. Dinheiro é vida. Olha aí, ó. Terceira, dinheiro é sobrevivência. Dá para ver aí, a minha letra é fantástica. Mas escreve isso, reflete sobre isso. Dinheiro, prudência. Não tem essa parte da prudência no exercício, mas eu quis fazer esse paralelo. Dinheiro e prudência. Escreve essas 10 sentenças e faz uma reflexão no final. O que eu aprendi com essas 10 sentenças? Isso é profundo. Isso é fundamental e isso é muito importante. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você ganhar um dinheiro extra, eu duvido que você vai jogar esse dinheiro na lata do lixo. Sabe o que é jogar o dinheiro na lata do lixo? É você funcionar como fio condutor. É passar esse dinheiro adiante sem menos pensar. Peraí, se dinheiro é amor, eu tenho uma grande responsabilidade com esse dinheiro. Será que eu não posso ajudar meus pais de uma forma diferente? Meus irmãos, meus familiares? Um parente mais próximo? Alguém mais próximo? Será que eu não posso ajudar as pessoas diferentes? Será que eu não posso me ajudar de uma maneira diferente? Será que aquele treinamento? Será que aquele livro? Será que isso, aquilo outro, aquela igreja, aquela congregação? Será que aquela doação que eu sempre... Sei lá. Se dinheiro é amor, eu tenho a obrigação de fazer e espalhar o amor na terra. Perceberam isso? Isso é importante, é fundamental e é profundo. O que você está vendo isso agora é fantástico. 10 sentenças, dinheiro é. 10 sentenças, prudência é. Faz a tua conclusiva e toma a tua decisão embaixo. Esse exercício é fantástico e vai te destravar para muitas coisas. A terceira coisa que a gente aprendeu aqui, o terceiro ponto, o terceiro passo, o lado positivo do medo, que levou à prudência e às ações assertivas, em especial do diretor, do Maurice, diretor da Sequoia, que deixa ele aí no topo, mais de 40 anos, mesmo com investimento de capital de risco. Quando eu fui no Vale do Silício, em 2016 também, ou foi 2016 ou 2017, eu fui mais de 6 vezes, e eu vi aquele prédio enorme da Salesforce, que é a maior empresa de vendas do mundo, e aí os instrutores nos falando lá, dizendo assim, olha, isso aí é capital de risco. Um dos maiores investidores é a Sequoia Capital. E eu fiz esse link agora. Nossa, o prédio da Salesforce é imenso, é o maior prédio da costa oeste dos Estados Unidos e pertence, todo o edifício, é imenso, todo o edifício pertence a Salesforce. E o terceiro ponto, é a quarta vez que eu vou falar essa frase nessa live, sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Grava isso. Bem, gente, vou terminar com a frase que eu sempre termino.
eu quero te fazer o convite para você fazer parte das 20% das pessoas no mundo que irão conquistar a sua liberdade financeira. Porque 80% do mundo das pessoas, 80% das pessoas no mundo fracassam fatalmente nesta missão. Eu quero que você faça parte das 20 pessoas que têm educação financeira, que aprendem a guardar no mínimo até 15% do que eles têm como rendimento todos os meses. E eu estou aqui para te ensinar nesta jornada. E eu estou fazendo essa jornada porque falar do dinheiro, amanhã será a 5ª live consecutiva nesta semana. Amanhã, devido ao jogo, eu vou fazer mais cedo pela manhã. Acredito que às 11 horas da manhã a gente vai fazer esta live, porque falar do dinheiro. E o tema amanhã é ganhando o jogo do dinheiro. Eu vou fazer alguns exercícios, como a gente fez esse, mais na prática, para que você possa ter maior respaldo. E olha lá, comenta aí, você conheceu alguém que ganhou muito dinheiro, mas que perdeu tudo por falta de prudência, por falta de cuidado, por ter abusado do dinheiro? Comenta aí, manda essa live para alguém, deixa aí a tua opinião. Augusto, concordo, discordo, deixa a tua opinião, veja qual que é a tua ideia, o que você acha sobre esse assunto. É interessante, está sendo útil, conseguiu fazer o exercício, não conseguiu? Comenta aí, manda um inbox ou deixa aí no teu comentário. Compartilha essa live, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para que você receba, ativa o sininho se você está vendo pelo YouTube, ou assina o nosso Instagram, a nossa rede social, que vai ser sempre um prazer acompanhar você nessa jornada. Eu sou Augusto Fernandes e te ensino a guardar até 15% dos teus rendimentos mensais para que você tenha liberdade para escolher o que quiser da sua vida. Um grande abraço, é sempre uma alegria estar com você.